Amado querido Deus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Pai querido Santo, que o Senhor venha, Pai, nos visitar cada um, Pai. Que o Senhor venha derramar tuas bênçãos, Pai, na vida de cada um, Pai, de cada aluno, meu Deus, dessa faculdade, do nosso professor, meu Deus. Que ele possa, Senhor, estar, Pai, trabalhando, Pai, atentamente, Pai, com teus alunos, Pai querido Santo. Nós te pedimos, Pai, todas as bênçãos, Pai, saúde e paz para o nosso professor, Pai querido Santo. O Senhor continue iluminando a vida dele, meu Deus. Continue iluminando, meu Deus, dando saúde para cada aluno, Pai, para cada família desses alunos, Pai querido Santo. O Senhor vai abençoando, meu Deus, e guardando, meu Deus, dessa enfermidade, Pai querido Santo. O Senhor vem, Pai, nos abençoar, Pai. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a nossa aula hoje, ela vai relacionar a sociologia com a teologia. E o tema da aula é a importância da teologia para a sua formação como teólogo. Nós vamos perceber se de fato vai ajudar e se tem importância. Espera aí. Ok. Sociologia e teologia. Tudo termina com IA, né? Mas do ponto de vista prático, podemos pensar na relação entre sociologia e teologia de duas formas. Do ponto de vista científico, as duas se relacionam pelo fato de que ambas, enquanto ciências, buscam compreender através de métodos específicos seu objeto de estudo. Enquanto a sociologia parte do homem e do que ele produz enquanto ser social, a teologia parte da revelação de Deus aos homens, tendo como princípio norteador o texto bíblico, que é o que chamamos de revelação especial, né? Assim, para o teólogo, é através do texto bíblico que Deus revela sua vontade aos homens. Então, a sociologia, ela parte da condição de estudar o ser humano enquanto um ser social, suas relações com a sociedade, e a teologia se presta a estudar a revelação a respeito de Deus, né? Deus não é o objeto de estudo da teologia, até é estranho falar isso, mas a revelação, a escritura é o nosso ponto de partida para a gente conceber os conceitos teológicos. A gente vai interagindo, quem quiser parar para fazer alguma observação, essa plataforma aqui permite isso, é diferente da outra, né? Enquanto a teologia procura estudar Deus e a forma como este se relaciona com os homens, a sociologia parte da premissa de que os homens não vivem sozinhos e que aprendem a se socializarem com seus pares. Para o teólogo que procura transmitir a revelação de Deus, é importante conhecer esse homem à medida que a revelação é direcionada a ele. Entender sua forma de organização e como este homem se constitui enquanto ser humano é fundamental para toda e qualquer empreitada do teólogo junto à sociedade. Então, é necessário entender o ser humano e as suas interações. A sua interatividade no seio social é o que está em questão. A gente precisa entender isso para produzir uma boa teologia e para aplicar uma boa teologia. Assim, para o teólogo ter noção de como as diferentes sociedades se organizam, e principalmente a sociedade na qual ele está inserido juntamente com sua comunidade religiosa, torna-se relevante, pois lhe ajudará ainda mais no seu ministério e, consequentemente, na divulgação da mensagem do Evangelho. Você vai saber como agir, você vai ter base para elaborar um bom projeto, como eu disse na aula passada. Você não vai fazer um projeto aleatoriamente, né, a esmo. Você vai fazer um estudo específico, conhecer a própria comunidade da qual você pertence, também aqueles que estão ali bem próximos, para elaborar um projeto que possa alcançar aqueles que precisam do Evangelho. Além disso, Professor, fala. é o ponto de contato, né?
precisa conhecer para estabelecer o primeiro contato, né? Isso, para estabelecer uma ponte, né? Para chegar até eles. Isso aí é maravilhoso. Por muito tempo, Luiz, várias pessoas elaboraram projetos para alcançar as pessoas próximas da igreja, por exemplo, e nunca tiveram êxito, porque nunca fizeram um estudo específico a respeito do tipo de comunidade que é vizinho da igreja local, e assim sucessivamente. Quando você faz um projeto baseado nesse estudo que já foi feito, com certeza os resultados serão bem melhores. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu abri uma igreja junto com outro pastor naquele setor Madre Germana. E por muito tempo a gente funcionou só com um culto no domingo, no quintal de uma casa que era de lona ainda. E à medida que a gente foi conhecendo a sociedade, as pessoas que moravam ali, ficou mais fácil de elaborar um projeto para assisti-los e para pregar o evangelho. Porque não era ideal no momento, Luiz, a gente levar a cesta básica, essas coisas, que no início seria algo parecido com barganha. As pessoas só frequentariam o culto para receber as dádivas, as cestas básicas, as roupas e coisas desse tipo. Então, à medida que o trabalho foi sendo fortalecido, a gente teve noção do tipo de comunidade, aí sim a gente fez um trabalho de assistência social, onde a gente dava alimento para quem de fato precisava, fez cadastro. Aí o trabalho funcionou e até hoje a igreja está lá firme, graças a Deus. Além disso, conhecer a realidade em que vivemos, reconhecendo suas nuances, nos ajudará a opinar sobre os diversos assuntos que envolvem os diferentes temas sociais. Ao mesmo tempo, teremos subsídios necessários para compreendermos os diversos comportamentos sociais que cotidianamente surgem em nossa realidade. Quando a gente terminar a projeção, a gente vai até abrir um pequeno debate sobre essa condição da deputada Flor de Lis, para eu saber a opinião de vocês em relação ao que está acontecendo. Então, olha só, a nossa proposta através dessa disciplina é que ela possa ajudar vocês na formação de cada um de vocês como teólogos. Então a gente vai usar a sociologia para complementar a formação teológica de vocês. Então a gente precisa considerar algumas coisas que aconteceram no decorrer da história em relação à teologia, à religião, à ciência, e o surgimento da sociologia vai trazer luz para a mente de vocês em relação a esse distanciamento entre o mundo e a religião. Durante toda a Idade Média, a igreja sempre deu explicações religiosas para os fenômenos físicos e sociais. Além disso, norteava as escolhas políticas dos reis, legitimando os poderes do mesmo com o discurso de que aquele ou aquela eram escolhidos por Deus. Portanto, não deveria ser questionado em hipótese alguma. Por isso podemos compreender que a influência religiosa perpassava todo o âmbito da vida humana. Isso, de certa forma, impedia qualquer tentativa mais racional de compreensão da realidade, uma vez que a religião tinha as respostas para todas as incertezas humanas. Então, durante toda a Idade Média, o que comandou todas as decisões foi a religião. E a gente sabe que isso teve uma parte muito boa, em compensação, em contrapartida, trouxe vários malefícios. É o que a gente vai perceber no decorrer da história. Já que o nosso foco é esse rompimento, né, a gente se centraliza agora no século XIX. É conhecido como o século do desenvolvimento da ciência e, consequentemente, marca a crise das explicações religiosas sobre o mundo. Essa crise tem que ver principalmente com a tentativa da ciência de provar que as relações humanas eram marcadas pela vontade humana e não pela vontade divina, como as religiões ocidentais procuravam defender. À medida em que a gente for caminhando nessa disciplina, a gente vai estudar alguns teóricos, né,
que trabalharam a condição da religião dentro da sociologia. Nós vamos ver a concepção de Karl Marx sobre religião, de Max Weber, e essas opiniões deles em relação à religião vão trazer um embasamento teórico para a gente entender por que houve esse rompimento do Estado com a religião e, consequentemente, com a teologia. Dessa forma, o desenvolvimento científico do século XIX e as transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas antes e depois desse século ditaram o ritmo pela qual o mundo iria passar. A partir daí, o processo de separação entre os aspectos da vida religiosa e secular passaram a ser discussões presentes no cotidiano das academias e centros universitários pelo mundo. Querendo ou não, a gente sabe que essa separação ela é acentuada até hoje. Alguns meios têm tentado aproximar novamente esses dois segmentos, mas a gente sabe que de maneira bem acentuada ainda há essa ruptura, há essa divisão. Então, esse século ficou marcado pela ascensão da ciência e pelo enfraquecimento das explicações religiosas de mundo. Esse processo trouxe diferentes consequências para as religiões, bem como reestruturou a forma como os homens passaram a ver e compreender o mundo. Do ponto de vista científico, ficou marcado pelo fortalecimento das ciências humanas, que passaram a dar o tom das discussões sobre as relações humanas. Já nas áreas de ciências exatas e da saúde, estudos e pesquisas que até então eram rechaçados por questões religiosas passaram a ter maior espaço e a se desenvolver. Então, o cientificismo, a condição dos métodos científicos, as relações humanas, as discussões se acentuaram muito nesse período, e algumas ciências que não tinham muita oportunidade passaram então a ter um espaço maior para desenvolver os seus projetos, suas pesquisas e assim sucessivamente. Então essa ruptura não foi de toda ruim, né? Tem algo positivo e que a gente vai discutir logo no final desses slides. Vamos entender o que é ciência. Quando a gente está falando de ciência aí, a gente precisa entender essa definição clássica aí. Em sentido amplo, ciência, do latim scientia, significando conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Em sentido mais restrito, ciência refere-se a um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, assim como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tal pesquisa. Essa é a concepção de Ferreira, né, que é citado por Ruiz aí. Outra definição: entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de preposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Então essa concepção é importante a gente ter noção para a gente saber o que os sociólogos se referem à ciência quando estão falando sobre ela. A teologia é uma ciência? O que vocês acham? Sim ou não? Eu falo que sim, professor Roseli. Então, olha só, a gente precisa considerar isso aqui. Historicamente, a teologia sempre foi entendida como uma ciência. Durante a Idade Média, ela era conhecida como a rainha das ciências. E, consequentemente, por isso, é claro, tinha proeminência entre as demais disciplinas e áreas do conhecimento. Todavia, a partir das revoluções industrial e filosófica, e principalmente depois do surgimento do cientificismo, a teologia deixou de figurar à lista das chamadas ciências modernas.
Porém, é inegável que a teologia possui um caráter científico. Afinal, ela abarca princípios, critérios e métodos que comumente são aceitos como do conhecimento científico. Por exemplo, o fato de vocês estarem cursando uma faculdade, um curso específico de teologia, já é fato que a teologia está voltando ao seu lugar que ela perdeu e ficou por muitos anos longe de recuperar, né? Mas já há algumas décadas, principalmente aqui no Brasil, a teologia voltou a figurar o quadro de disciplinas nas instituições de ensino superior, de educação superior. Isso aí por muito tempo deixou de acontecer. Então ela, mesmo não figurando o quadro das ciências modernas, ela é uma ciência sim. E ela tem os pressupostos que todas as outras disciplinas que são consideradas científicas têm, né? Ela tem um objeto definido de estudo, ou seja, a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Ela tem um método que se harmoniza com a lógica na investigação da verdade. Sobre vários aspectos, ela emprega métodos que também são partilhados por outras disciplinas, especialmente a história e a filosofia. Ela é comunicável, podendo ser expressa de forma verbal proposicional. Muitas de suas proposições estão sujeitas à verificação. O que o teólogo diz pode ser compreendido, observado e investigado por outros. Muitos ainda vão perseguir a teologia, vão rechaçar a teologia, assim como fazem com a religião, mas a teologia, além desses 4 tópicos aí, ela tem vários outros que configuram a disciplina como uma ciência específica e maravilhosa, que tem como objeto de estudo definido a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos usar todo esse curso de sociologia para aprimorar o nosso conhecimento e a nossa formação teológica, tá bom? Eu vou postar esses slides lá no grupo. Esse último slide aí é sobre um vídeo que eu quero que vocês acessem na internet para vocês assistirem, que a gente vai trocar uma ideia específica sobre ele, o que é sociologia, de Paulo Mexenas, tá bom? A gente no final da aula a gente define como isso aí vai funcionar. Exatamente, a Universidade do Tocantins, né? Então, aí eu vou postar o link lá para vocês acessarem isso aí. Por exemplo, a gente estava falando sobre essa condição de entender, né, essa relação de teologia com sociologia, de entender melhor o ser humano como um ser social, a sua relação com a sociedade. E a gente foi bombardeado já há algum tempo com esse caso da deputada pastora Flor de Lis, né? E algo que repercutiu muito nas redes sociais essa semana foi uma frase que ela deixou claro que não podia se divorciar porque isso ia escandalizar o nome de Deus. E várias críticas, né? Então divorciar não pode, matar pode. O que vocês acham desse caso específico? É algo que está repercutindo, a gente precisa discutir para a gente entender como que a teologia pode ajudar a gente a compreender isso aí juntamente com a sociologia. Quem quer falar alguma coisa? Todo mundo engoliu seco agora, né? Professor, Fala, minha querida. eu acho que às vezes as pessoas, muitas vezes, eles são muito hipócritas, na verdade, né? E vivem muito de fachada. E aí, por isso que vem com esses argumentos e dizer que não pode fazer isso porque vem escandalizar a obra de Deus e depois, no fundo, ou seja, lá entre 4 paredes, digamos assim, comete coisas piores do que divorciar. E aí aonde que eu acho que
e pega aquele versículo que fala, engole um camelo e coa um mosquito. Esse negócio assim. Entendi. Professora, para a visão é o seguinte também. Aí é aquela história, né, de servir dois senhores. Porque ela não sabia se ela servia a Deus ou se ela servia o dinheiro, né? Porque, você vê, que tudo que ela fez ali, eu acho que foi por ganância, pelo dinheiro. Eu acredito essa história aí. Porque por trás de todo aquele amor, daqueles montes de filhos, na verdade não tinha amor nenhum ali. Ali eu acho que só tinha ódio de cada um deles. Porque para matar uma pessoa, né, tem que ter muito, assim, um rancor, um ódio no coração. Assim, eu penso assim. Certo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Professor, hoje tinha uma reportagem, eu não sei se era no UOL, em algum lugar, e eu estava usando o texto de Jesus, né, que fala: o que Deus ajuntou, não separa o homem. E aí fazendo uma crítica assim, que as pessoas, baseado nesse princípio, ficavam, vamos supor, ficavam unidas sobre condições assim que não tinha como, né? Como que eu vou poder explicar? É como se fosse assim, ó, a própria casos em que você vê que não tem como não existir o divórcio. Até lá na Bíblia fala, dê carta de divórcio. Entendeu? Eu não sei explicar, mas tem certas situações igual essa daí, que eles faziam incesto, ia para casa de swing, né? Então, ficar junto era melhor do que divorciar. Ficar junto fazendo tudo isso, entendeu? É uma questão muito complicada, né? O básico é entender essa condição de religiosidade, né? Até onde vai a sua fé em Deus em detrimento desse tipo de religiosidade. Que tipo de religiosidade é saudável? A gente fica muito preso a ritos, dogmas, né? Isso pode, isso não pode, isso também não, aquilo outro também não. Mas o que é saudável? A gente tem que perceber essas coisas. E essa relação social, religiosa, de muitas comunidades, né, faz com que as pessoas deixem de ter um compromisso específico com Deus e essa pessoa passa a ter um compromisso com a instituição, com a religião. Isso aí a gente vai falar muito no decorrer desse curso para a gente entender essa relação social, né? E é complicado mesmo, viu, Luiz? É difícil. Então, uma pessoa viver com a outra apenas por causa da sua posição, do seu status, né? Da sua posição religiosa, da sua posição social, é um problema sério. A gente precisa aprender a avaliar essas coisas à luz da Escritura, para a gente tecer uma opinião que venha realmente colaborar com o assunto e que venha esclarecer muita coisa, para a gente não ficar perdido e sem entender o que está acontecendo nessa circunstância aí. Eu sei de uma coisa, estouraram aí ultimamente vários escândalos relacionados à religião, né? Inclusive as postagens agora, o João de Deus, a pastora Flor de Lis e o padre Robson, né? Todos três com escândalos religiosos relacionados a questões absurdas, né? E que estão repercutindo de forma extremamente negativa. Então eu acho que esse tipo de religiosidade, essa concepção religiosa que dá mais valor à instituição, à religião, do que ao próprio Deus e à Escritura, sempre vai trazer problemas. O Jair está perguntando sobre o padre. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que ali os dois, eu sou muito radical, viu, professor? Eu acho que ali os dois caem no mesmo contexto, né? Esconderam-se atrás do evangelho, atrás de uma fachada evangélica para benefícios próprios. No caso dela,
era muito nítido, né? Uma mulher que trazia com uma vida preguiça aí, de vários atropelos, né? Já uma história lá no sequestro, questão daquela adoção daquele filho, que trata uns direitos, outros não, esse cara não é o primeiro marido dela, então tem uma vida toda assim já distorcida, né? Claro que ela tem uma vida muito humilde, ela começou a trabalhar com 15 anos de idade, essa mulher, tem uma vida, o filho, o pai dela faleceu logo ela tinha 14 anos, um acidente de carro no irmão dela. E aí esconde atrás disso, dessa fachada, e assim, eu acredito que o Robson também, atrás da igreja, para cometer os seus erros, e muitos outros, né? Exemplo também de uma outra cantora famosa aí, que foi casada com aquele senador Magno Malta, que já passou por vários casamentos. Então, assim, é algo que a gente até tem que tomar certo cuidado. Hoje nós somos teólogos, conhecedores, estamos aprendendo a falar, a gente seguir essas pessoas e ter essas pessoas como referencial, exemplo, porque são pessoas que, ao meu ver, estou muito radical nisso, se maquiam e se escondem atrás de uma fachada evangélica para, por causa a eleição dela, né, se deu em função disso, o status em que a outra teve e o padre que, né, dinheiro muito aí. Agora, acredito não, tenho certeza, todas as contas aqui, eu tenho formação contábil, elas podem até dar errada, mas lá no céu elas dão certinho. Vão ter que pagar cada um o seu preço. O que eu acredito é que a gente precisa repensar a própria igreja, né? Quando a gente pensa na igreja como uma instituição que faz parte da sociedade, né? O que é a igreja? Qual que é a proposta da igreja? A igreja, ela vive de fato o evangelho, ou a igreja se tornou apenas uma instituição que visa estar de acordo com a cartilha institucional, né? Então eu acho que nessa hora muitas pessoas são desonestas, né? Eu li um post aí que o pessoal acusa só o pentecostal e o neopentecostal desse tipo de atitude. Muito pelo contrário, eu acho que a igreja brasileira inteira é culpada disso aí. Porque a igreja, em detrimento do evangelho, assumiu uma postura extremamente institucional. O evangelho no Brasil, ele tem enfrentado vários problemas aí há décadas, né? A igreja já não é mais o que ela já foi. E eu acho que a tendência é piorar. Por isso que a igreja precisa voltar para a escritura. E essa relação Bíblia-instituição, ela deve ser intensificada. Não tem como ter um padrão de igreja sem ter a escritura como base. A escritura é a base de tudo. Se a igreja não se comporta, se a igreja não tem uma estrutura que está de acordo com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, eu acho que ela é simplesmente mais um movimento e que com certeza vai trazer muitos problemas. Então, infelizmente, essa concepção de religião para a sociedade vai piorando a cada dia. E como eu disse para vocês na aula passada, o movimento social que tem crescido assustadoramente é o movimento dos desigrejados, justamente por causa desse tipo de suporte que as instituições têm oferecido e esses escândalos que têm acontecido dentro das comunidades. Então, vocês são a promessa da teologia, né? Vocês são aí o renovo da teologia para que vocês possam ter uma mente renovada, uma mente que saiba dialogar a respeito dessas coisas para oferecer respostas plausíveis, para a gente mudar o cenário da igreja evangélica no Brasil, que infelizmente está manchada há muito tempo. Eu acho que professor, é questão também assim que eu vejo. Eu achei interessante uma coisa que ela estava dando uma entrevista, eu ouvi da boca da própria deputada lá. Ela falando assim que ela não recebia ninguém da igreja na casa dela. Então eu penso assim, você ser um crente só dentro da igreja, vamos supor, um crente só de domingo, mas não ser no seu trabalho, não ter relacionamento com, assim, como igreja, dentro da sua casa, não ser um crente com a sua família, não ser um crente em todos os lugares que você atua. Então, a igreja
Claro que nós estamos estudando, existe a esfera do Estado, existe a esfera da igreja, mas só que nós temos que ser cristãos em todas as esferas que nós atuarmos, né, professor? Aí não dá para falar assim que eu sou crente só lá na igreja e depois eu saio, eu sou um advogado que eu leso as pessoas, eu dou prejuízo ao outro, eu não pago as minhas contas. Então, eu acho que isso aí acaba manchando o nome de toda a igreja, até manchando, né, o nome aí sei lá, pessoas que ficam chamando a gente de radical e tal, mas que não cumprem, né, não vivem de acordo com o que fala. Luiz, eu acho que esse referencial aí, Luiz, foi perdido, porque até então nós vimos num princípio em que os homens de Deus, eles diziam, assim diz o Senhor. E aí isso foi mudado para assim diz o pastor, assim diz o apóstolo, assim diz o bispo, assim diz eu. E aí entra a questão dos desigrejados agora, que eu sou o pastor meu mesmo, eu sou o que escrevo a minha Bíblia e assim por diante. E aquele referencial que a gente tinha de dizer, assim diz o Senhor, seja onde estiver, seja para quem for, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer e acabou, não tem cara, é rei, é profeta, é discípulo. E esse referencial eu vejo que hoje foi perdido. E aí nós estamos mais escondidos hoje, assim diz o pastor, se disser que amanhã nós vamos ter que comer só alface, nós vamos comer, porque o pastor falou e acabou. E aí as pessoas, por outro lado também, Luiz e colegas, eu vejo as pessoas esqueceram que existe a Bíblia como palavra de Deus, como única regra de fé, prática e conduta. E eles esqueceram disso e estão ouvindo o que as pessoas dizem, crendo e indo por isso, e esquecendo de voltar para os princípios do Evangelho, como disse aí o Jairo. Eu também acho que a extensão da nossa casa tem que ser a extensão da igreja também. A nossa sala tem que ser, por exemplo, o corpo da igreja, porque se a gente não faz assim, que tipo de crente nós somos? Não é verdade? Eu acredito que a igreja ela tem que estar inserida na sociedade. Em relação a essa separação desde o século, especificamente mais acentuada a partir do século XIX, esse rompimento do Estado, né, e da sociedade com a religião, tem pontos negativos e pontos positivos. Por exemplo, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acham que é mais positivo esse distanciamento ou ele é mais negativo? Queria saber a opinião de cada um. Eu acho que é mais negativo, na minha opinião, esse afastamento. Ok. Eu acho que tem que haver uma separação. Estado é Estado, vai legislar para todo mundo. Igreja é igreja. Agora, só que como igreja, nós temos papel no Estado também, entendeu? Nós podemos interferir no Estado. Então, igual um professor aí estava falando mesmo, nós não devemos esperar milagres do Estado. O Estado não é ação divina. A ação divina está na igreja, né? O Estado é graça comum. É um meio que Deus deu aí para o homem não se destruir, para a sociedade se organizar e não se destruir. Agora, a igreja não. A igreja, a família é uma instituição vinda de Deus. É orgânica, tá ligado com Deus. Agora, o Estado é estrutural, né? É permitido aí por Deus. Ok. Quem mais? O contexto a gente tem que entender, é um contexto de Cristo ali, quando ele ora em João 17, que ele manda que ele pede para Deus nos guardar no mundo, porque aqui nós estamos. Ou seja, nós estamos inseridos nessa sociedade. Paulo vai dizer também que nós devemos ser como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, nós estamos nesse contexto de sociedade. Embora que, em obediência às autoridades, pela palavra de Deus, nós também, né, devemos nos submeter a algumas, igual no caso da pandemia agora, né? A gente teve que fechar a igreja, esperar esse tempo, todo esse contexto aí. Mas a igreja, eu entendo que a igreja tem que ser soberana
em todos os sentidos, até porque ela, como o Luiz disse, é uma instituição de Deus, né? Certo. O que você acha, Vanilde? Você acha mais positivo essa separação do Estado e a religião ou menos positivo? Uai, professor. Você acha que tem que ter essa separação mesmo ou tem que unir de novo? Não, professor, não sei responder essa pergunta aí, não. Essa pergunta aí é muito profunda. Saiu do meu nível. Eu acredito que a igreja ela precisa ocupar o espaço dela. O Luiz falou com propriedade aí sobre a estruturação do Estado e a estrutura da igreja. Eu acho que a igreja precisa ocupar o espaço que é dela. A igreja precisa ter algumas características específicas, né, que a igreja do Novo Testamento tinha, uma igreja que funcionava. A palavra de Deus no livro de Atos deixa claro que a igreja contava com a simpatia do povo. Mas contava com a simpatia do povo porque Deus agia através dela, não porque ela bajulava a sociedade, não porque se enquadrava nas questões da sociedade, mas porque ela determinava um padrão onde Deus, através da igreja, fazia sinais, prodígios, maravilhas, e a igreja então rompia. Isso fez com que toda a sociedade se tornasse uma sociedade que acreditava que aquele trabalho era um trabalho verdadeiro, um trabalho abençoado. Então a igreja contava com a simpatia do povo. Hoje, com todos esses escândalos que a igreja evangélica promove, várias instituições religiosas aí que levantam a bandeira, né, e se dizem evangélica, só promovem escândalos e não conta com a simpatia do povo, conta com a antipatia do povo. A igreja precisa de entender que ela está para além das paredes do templo. Eu bato nessa tecla há muitos anos. A igreja que só fica inserida nos seus próprios conceitos, a igreja que só fica olhando para dentro de si mesma, é uma igreja que não cumpre sua finalidade. A igreja precisa avançar para além das quatro paredes. O Luiz leu lá o meu artigo, ele deve ter percebido que eu bati muito nessa tecla, né? Eu citei as características que a igreja tem. A igreja é querigmática, a igreja é didática, a igreja é uma igreja que precisa estar no seio da sociedade, ela é diaconática, ela é litúrgica, ela é terapêutica e assim sucessivamente. A igreja precisa se estabelecer de uma forma que ela faça com que a sociedade perceba que ela é um organismo de fato abençoado e não apenas uma instituição, não apenas um lugar de reunião, porque a igreja somos nós, então a gente precisa se unir nesse propósito. Por isso que eu disse que vocês são os novos teólogos, os teólogos da nova geração e que precisam ter uma mente que possa dialogar a respeito dessas coisas e trabalhar em prol do evangelho e não apenas em prol da instituição, em prol do reino de Deus. O reino de Deus é que dita as regras, o reino de Deus é que estabelece o nosso padrão de ser igreja. Então a igreja precisa ser conforme o modelo estabelecido pelo reino de Deus. Por isso que eu falo tanto sobre reino e missão da igreja, que é o que a gente precisa entender. Se você estruturar a sua concepção de igreja com base na estrutura do reino de Deus, você vai perceber que ele tem todo o poder de fazer com que a igreja seja relevante na sociedade e que ela passe a contar com a simpatia do povo, e muitos serão transformados a respeito do trabalho que a igreja realiza na proclamação do evangelho. Eu acho que é por aí. Porque se a igreja não faz isso, não tem nem sentido dela existir. A igreja local, se ela não se engajar nessa empreitada, nessa missão de levar o evangelho além das quatro paredes, eu acho que não tem nem razão de ser. Certo? Certo, professor. E eu espero que vocês sejam esses novos teólogos, né? Que vão interagir com a sociedade, vão levar uma teologia saudável para além das quatro paredes. Eu também creio, viu, Jairo? A gente já leva esse título de cristão, não é à toa, né? Somos pequenos cristos.
a gente precisa de fato honrar o Evangelho através do testemunho, através do querigma, da proclamação e da martíria, que é o testemunho do Evangelho. Ok? Meus queridos... Falou bonita, Vanilde, aí. Então, é uma pergunta realmente difícil, né? Mas é a base da nossa estrutura, a Escritura. A igreja precisa ser conforme a Escritura. Meus queridos, eu vou postar para vocês no grupo os slides. E o último slide aí tem o endereço do vídeo que eu quero que vocês assistam, sobre o que é sociologia. Vocês vão ter a semana inteirinha para assistir o vídeo. E na próxima aula, depois da aula propriamente dita, a gente vai abrir aí tipo um fórum para a gente debater o vídeo. Algumas questões que vocês vão assistir e anotar para a gente colocar em pauta o vídeo lá sobre o que é sociologia, ok? Ok, professor, isso já é para a próxima quarta? É. Ok. Eu já vou deixar o link aí, vocês vão assistir durante a semana, vão ter a semana inteira para isso, para a gente dialogar sobre isso e vocês terem uma noção mais nítida do papel da sociologia e o que a sociologia verdadeiramente faz. Maravilha! Mas já fiquem cientes que ela é muito importante para a formação de vocês como teólogos. Já estou gostando dela. Então, todo teólogo que se preocupa com essa condição de entender a sociedade à sua volta, já é um teólogo, para mim, que está à frente do seu tempo. Ok? Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se não, nós vamos encerrar a reunião. E nosso próximo encontro é na sexta-feira, né, na outra disciplina. Mas eu conto com a colaboração de vocês durante essa semana e vocês têm uma semana inteira para assistir o vídeo. E no final de semana agora eu vou colocar o exercíciozinho na plataforma. Já era para eu ter colocado, mas não estava dando certo. Agora vai dar certo, que a gente organizou aqui tudo. A máquina agora está funcionando direitinho. E a gente então vai colocar lá para vocês responderem as questões. Tá ok? Professor, Fala. essa plataforma aqui que o senhor está usando, ela não faz gravação da aula, não? Faz sim. Faz. Ah, tá bom. As outras aulas já estão gravadas, inclusive essa aqui está sendo gravada. Ah, tá, é porque não está mostrando para mim aqui que o senhor está gravando. Aí por isso que eu estou perguntando. Porque tem umas que, não sei se é só o Zoom que mostra. Quando o senhor está gravando, ela mostra. Tem um pontinho vermelho lá em cima, ó. Quando ele tá aceso. Não, no celular que não está mostrando, não. Ah, não, no celular. Tá certo. Mas tá sendo gravado sim e eu vou postar lá. A gente tem que subir o vídeo para o YouTube para depois postar lá, tá bom? Ah, entendi. Então, meus queridos, um abração. Assistam o vídeo aí mais de uma vez, se for necessário. Anotem tudo que for pertinente para a gente dialogar sobre ele na próxima aula. Tá bom? A próxima aula, na próxima quarta, a gente vai tratar do surgimento da sociologia como ciência. A gente vai trabalhar esses aspectos. Aí, a partir daí, a gente vai entrar nos teóricos da sociologia, os mais proeminentes, para a gente saber direitinho o pensamento sociológico deles e como funciona essa condição da interatividade da sociologia nas outras disciplinas, a interdisciplinaridade da disciplina, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. Se Deus quiser.